Olá, sou Luiz Rufino, cientista político, e mais uma vez nos encontramos aqui para debater o poder, um problema. Estou com a Aline e com o Léo, dispensa apresentações. Quem nos acompanha até aqui é porque gostou ou está querendo brigar com a gente, né? Continue acompanhando. Bem-vindo, Aline, bem-vindo, Léo, bem-vindo a todos. Obrigada, Rufino. Obrigado. Olá a todos, né? Olá a todos. O Léo tá ali na leitura dele, tá concentrado na leitura. Vai indicar, esse é o livro da que ele já indicou no nosso último encontro, mas a gente vai continuar utilizando ele. O Homem Animal Político, do Juan Antônio Widow, pela editora Permanência. Ele é padre, Léo? Não, ele é professor da Universidade de Santiago, no Chile. Acho que a própria formação dele é nessa... Acho que ele tem a mesma formação que você, Ciências Sociais. Ciências Sociais? E dá aula lá em Direito. O pai dele, se eu não me engano, teve muito... Ou ele próprio, viu? Que ele já tem muita idade. Teve muito contato com o brasileiro, que também é o José Pedro Galvão de Souza, que é outro que eu recomendo vocês procurarem as obras dele, que é um grande escritor de política. Chileno também. Brasileiro. Ah, brasileiro, você falou, José desculpa. Pedro Galvão de Souza é brasileiro. Uhum. Ele escreve desde uma visão mais tradicional, mas ele também tem uma leitura muito interessante da crise brasileira, que agora me fala as raízes da crítica, as raízes da crise brasileira, se eu não me engano, que ali ainda era a época dos Estados Unidos do Brasil ainda, né? Era um pouco antes da República Federativa do Brasil. Ele pega fim do Império? Fim do Segundo Império? Não, ele é do século XX já, mas ele pega ali mais as causas ali no começo da República mesmo, ali no final do Império, onde que se instalou a crise da República Brasileira que a gente está até hoje, né? As pessoas falam do golpe, para mim o golpe original foi o 1889. Eu concordo. Até hoje a gente está preso nesse golpe, por mais que a academia hoje queira inventar um mito fundador em 1964, o golpe que a gente está preso até hoje é 1889. Até hoje. Dom Bertrand, né, disse para nós, Dom Bertrand dos herdeiros da família real. Né, que foi por conta de uma mulher. É um exagero isso, né? Mas... Vai que... não, mas tem essa história, sim. O ciúme do Deodoro Fonseca. Foi, o ciúme do Deodoro. E esse foi golpe mesmo. Nem o da maioridade foi golpe, 1841, né? Nem da maioridade foi golpe. Eu tô em minoria aqui, não posso falar nada. Aí, aproveitar descontração para você explicar. Sempre temos uma camiseta emblemática. Eu adoro camiseta. E somos o podcast da galera. Somos pais, 40 a mais, ninguém dorme. Explica aí, Rufino. É isso aí, Nessun Dorma. É uma ópera do Puccini, Turandot, né? Muito famosa na voz do Pavarotti, né? Que o rapto da princesa, ele não deixa ninguém dormir cantando. E a camiseta foi feliz, porque colocou uma xícara de café e ninguém dorme aqui, né? Já estamos com quantas na conta de café desde que a gente entrou aqui? Vixe! Se for contar as cafeínas, então... Se for contar. Mas é legal colocar uma mensagem sempre de alguma forma. Para quem não conhece, conheça, né? Porque a música morreu, né? A música morreu. Depois do macetando na Unicamp, o que você pode esperar da música nacional e da Academia Brasileira, né? Macetando da Ivete? Da Ivete, na Unicamp, na prova de gramática. Gente, será que eu tô por fora dessa? É, recém, você tá sabendo, Léo? Ouvi falar disso aí. Sorte que você só ouve falar, né? Eu que sou educador. Chegou a prova pra você. Chegou a prova da Unicamp. Eu falei assim, não, como é que dizia o padre que não existe, não é possível. Não existe. Ele falava com o dedinho em risco ainda. Pensar que a gente já tem Machado de Assis, você tem macetando, né? Você pensar que você teve Isaú e Jacó do Machado, que é uma obra-prima da língua portuguesa no Brasil, na língua, né, nacional, você macetando. Esse é o grau da decadência, né? A barbárie, como eu insisto, é vertical. Ela vem das ideias, né? Chegamos nisso, mas como nascemos, né? Acho que você vai começar essa aula falando como que o poder nasceu. A gente vai fazer uma anamnésia, como a gente diz aqui. A gente vai tentar buscar as origens do poder. Como a gente disse no último encontro, e quem acompanhou vai entender
que a gente repete que o Estado moderno nasceu do contrato social. Se você for fazer uma análise de escavação, se a gente fizer igual arqueólogos, né? Eu acho o trabalho do arqueólogo louvável nesse sentido. Fantástico, né? A gente vai chegar até que a gente chama das origens mágicas do poder, né? Por quê? Se você investigar da onde vem o poder, você vai sempre chegar a uma origem lendária dele. Você não vai chegar a uma explicação conceitual como faz o homem moderno. Ou concreta. Né? Ou concreta. Há um erro que a gente vem apontando, que é interpretar as sociedades, eu vou usar selvagem sem nenhum tipo de preconceito, porque é outro tipo de racionalidade. Não Primitivo ou não? Não estou usando antropologia evolucionista, pelo amor de Deus, deixa eu me explicar. Eu estou usando o pensamento selvagem. O pensamento selvagem ele é mágico-religioso na sua origem. Ele é analógico na sua origem. Como ele não tem as ferramentas... Mito-poético. Ele é mito-poético. Aristóteles já tinha dito isso, né? Depois os caras ficam citando Lévi-Strauss. Parece que o Lévi-Strauss inventou a roda, né? O Claude Lévi-Strauss, professor, fundador da USP, né? Ele não inventou a roda num livro chamado Mitológicas. Na verdade, ele está usando um conceito clássico do Aristóteles, que é um pensamento mito-poético. O pensamento mito-poético é um pensamento analógico. Ele não é lógico. Ele trabalha com o quê? O que é uma analogia? Buscar semelhanças e diferenças. É comparação. Como, por exemplo, o nativo ou selvagem, entre aspas, eu não estou querendo colocar uma característica pejorativa no selvagem, só estou querendo delimitar o campo de conhecimento dele. Ele raciocina de que forma? Ele tem que explicar o universo dele, ele consegue explicar a partir de comparações. Então, eu até uso sempre esse exemplo. Um nativo que vai adentrar na floresta, ele raspa numa planta que gera nele um processo inflamatório, ele não tem um conhecimento científico, ele não tem um conhecimento filosófico. Como é que ele cataloga aquele universo dele? Ele vai usar o conceito de comparação. Ele vai dar um atributo humano àquela planta. Então, ele vai dizer assim, planta brava. Na medida que ele dá esse atributo humano, essa planta passa a ter um componente mágico, encantado. O universo é encantado. Nós vamos falar mais à frente da ordem cósmica encantada, que vivia um homem na Idade Média, que vivia o faraó. Então, esse universo é encantado, até o contrário. Ele faz uma comparação da natureza ao homem, né, para poder explicar um homem. Não, e a gente faz isso hoje sem perceber, quando você faz um xingamento, por exemplo, aquela menina é uma galinha, né? Não significa que ela é uma galinha. Você está atribuindo um conhecimento, seja verdadeiro ou falso, a ela. Isso o Claude Lévi-Strauss chamava de pensamento mágico, né? Então, na origem, o poder, ele é do pensamento mágico. Você sempre vai encontrar uma lenda na origem. Eu uso esse como exemplo a fundação de Roma. Se você vai procurar a fundação de Roma, você vai ver que a mãe do Rômulo e do Remo, a Réia Sílvia, né, ela foi proibida pelo tio de se casar para que ela não tivesse um filho que fosse sucessor. E ela acaba se envolvendo com Marte, né, um deus... Olha, você está misturando já. E ela pare os gêmeos, Rômulo e Remo, para esconder as crianças, ele coloca no rio, o rio Tibre. E essas crianças são levadas à margem do rio, são criadas por uma loba. Isso é a origem mágica do poder. E quanto mais a gente escavar, mais a gente vai encontrando origens mágicas e mitológicas. Vamos lá, a Creta ou a Europa nasce do quê? Nasce da sedução que uma princesa tem por Zeus, que se transforma num touro branco, encantador. Ela monta Zeus, Zeus entra dentro do mar e vai nadando, até chegar na ilha de Creta, abandona. Ela seria a origem mágica do rei Minos, mais tarde, o que é o padrasto do Minotauro, né? Então, tudo que se for investigar, no passado, o poder, ele é mágico. E ele não tem nada a ver... Por isso que eu falo, vamos voltar mais uma vez ao que eu chamo de símbolos autoexplicativos. Aí o homem moderno, que vai querer entender essas origens, ele olha para essas origens e ele fala o quê? Ele fala assim, não, os primitivos, os nativos, que é a forma mais educada e politicamente correta de dizer, eles tinham, na verdade, uma assembleia na qual eles decidiam tudo por assembleia. Isso é que enfiar um conceito democrático numa... Não, aquilo funcionava muito mais por medo. Por quê? Porque você tinha, por exemplo, um pajé que era capaz de intervir na vida social a partir da magia. Eu faço chover.
Entende? Eu faço o céu escurecer. E aí eles obedecem muito mais por medo, né? O contrário do que nós dissemos no encontro anterior, que era o fascínio. O fascínio está muito mais por perto do amor, né? O poder pelo amor do que o poder pelo medo. Então, nessas sociedades, você sempre vai encontrar essa ideia mágica, né? Das origens. E mesmo que você vai investigar a origem das cidades, né? Sempre há uma escavação, sempre há uma busca histórica. Sempre Fala da cidade ao microscópio. O microscópio hoje, né? O microscópio com positivismo, que nós conversávamos em off, que é até a ideia de que nós evoluímos. Olha, as cidades de hoje, o homem de hoje, por ter a ciência, ele é mais... É o pensamento evolucionista. Ele é mais evoluído do que o selvagem. É um assunto que a gente ainda vai debater, mas eu posso adiantar. É aquela falsa ideia de que, porque eu sei disso, eu sou mais evoluído do que ele, que não sabe disso. E ele, na verdade, você não leva em consideração que ele pode saber muitas coisas que você não sabe. O próprio Darcy Ribeiro, um antropólogo, diz que o homem mais inteligente que ele conheceu, eu não me lembro o nome agora, me falhou o nome dele, sabia descrever a linhagem de seus familiares 1000 nomes, e simplesmente pelo conhecimento oral. Isso é uma coisa que eles têm que nós não temos. Isso faz de mim evoluído e dele involuído? É essa a questão? Então é nesse sentido que eu tenho que... Então como essa sociedade se organizava? Como o poder se organizava na sua origem? De maneira mágica. Isso aí eu vejo um pouco diferente, até no livro aqui, quem for comprar ele na página aqui, fala na 48, tem o título Poder e Obediência. Isso, esse o tema. Esse o tema. Começa assim, tem 2 tipos de poder. Aí esse mágico que você está falando seria o grande poder de governar sociedades, né? Ou grande poder, mas o poder, assim, ele começa no... Gente, agora vamos entrar no problema mesmo do podcast como um todo, né? O poder, na sua acepção mais básica, corresponde a você mandar e ter alguém que obedeça. E nesse sentido denota aí também uma certa confiança. Vou dar um exemplo aqui que ele dá no livro. O que está comandando o navio ali para levar ao porto, ele tem um poder, qual que é o poder? Ele justamente ele vai mandar aquele grupo ali de marinheiros que cada um conhece só a sua parte, não conhece a do outro, e de modo que cada um confia que aquele governante vai saber como que mexe cada um ali, como que ele vai dar a ordem correta para cada um chegar, para todos fazendo justamente aquele conceito que eu falei na aula anterior, o todo potestativo, ou seja, ele vai conseguir organizar essas colaborações para chegar no bem do barco, que esse bem do barco é justamente levar ao porto, que é justamente o objetivo desejado. Essa é aí ele que vai conduzir. Exatamente, ele é o condutor, ele é o gubernator, em latim que dirige o navio é o gubernator, daí que vem governador. Então, justamente aí, se ele sabe como levar, ele sabe onde é e como levar, é daí que deriva a legitimidade de um governante. O gubernator, ele era tão legítimo quanto ele soubesse tão bem levar e onde era esse porto. Isso também na ciência política, pelo menos na aristotélico tomista, você disse um governante é legítimo ou não. Se ele vai levar aquela sociedade organizando bem suas partes para ela chegar justamente no fim ao qual ela deve chegar. Ou não ser um Titanic. Exatamente. Então, o gubernator, que falou, vamos encarar aquele iceberg lá, ele não é um bom governante. A legitimidade dele está em risco ali. Ele não foi um bom gubernator ali. Eu estou esquecendo. O capitão, exatamente. O capitão é o gubernator. Você está me fazendo lembrar de um diálogo socrático, que ele conversa com o acusador dele, não me lembro o nome do acusador, que leva ele ao tribunal. Nome eu também sou péssimo. E ele fala exatamente, quando indagado por que Sócrates não participaria da política, e Sócrates começa a indagar o porquê que nós escolhemos um grande... navegador para levar as nossas coisas, a nossa vida, nós escolhemos os melhores. Se nós queremos um médico, nós escolhemos o melhor. Por que na política a gente insiste em não escolher o melhor? Né? Eu acho que é esse desenvolvimento... E aquilo que você falou, assim, eu não vejo só como medo, eu vejo também um misto, assim, de confiança e medo, assim, às vezes dependendo, conforme é legítimo ou não aquele governante, quanto mais legítimo, mais confiança, quanto menos... Mas eu acho que sempre carrega uma confiança. Vou dar um exemplo aqui concreto. Hoje, quem manda no Brasil são os 12 juízes do STF.
Que nem outro dia falaram ali, vai ter impeachment. Aí o outro foi lá, o Gilmar Mendes, falou, se vocês votarem, a gente vai falar que não vale nada, só sai alguém aqui se eu quiser, ele falou. Nossa. Ou seja, eles mandam, só que como que eles mandam? Aí você começa a falar, vamos supor, emitiu uma ordem lá, o Alexandre de Moraes. Quem vai cumprir? Se alguém falar, não vou cumprir, que nem, por exemplo, o caso lá do 8 de janeiro, que teve um rolo lá com o governador de Brasília. Foi. Então, aí vai precisar entrar uma força militar. E se a força militar falar que não vai cumprir, aí vai entrar o exército. Você vai vendo que vai sempre tendo backups ali, né? Sempre salvaguardas ali para falar. A quem recorrer. Se você não cumprir, vai entrar essa. Vamos falar assim, o Alexandre de Moraes dá uma ordem a tal pessoa, fala, não vou cumprir. Ele vai mandar a Polícia Federal. Se o delegado falar, não vou cumprir, aí vai ter alguém, alguma outra força com armas que vai falar, não vou cumprir. Não vou cumprir. Vamos supor que a última instância, quem governa nesse caso, seria o Exército. Aí o Exército brasileiro fala, não vou cumprir. Só que se ele fala, não vou cumprir, ainda tem outros, que são os exércitos estrangeiros, que vão descer aqui e falar, não, você vai cumprir sim. Ou senão as forças de dissuasão, que são os embargos, os boicotes, igual fazem com países como Coreia do Norte, Rússia, Irã, forças de dissuasão. Então você vai vendo que sempre as pessoas vão cumprindo ordens no sentido de uma confiança, não uma confiança justa mas é uma confiança de que alguém vai fazer alguma coisa para uma confiança, uma confiança suja, vamos dizer assim, não é aquela confiança do filho no pai. Não, e até não estabelecida, né? Você tem uma confiança que se você não fazer, alguém vai vir atrás e vai fazer o que ele tem que fazer. Tem um sistema internacional de salvaguardas ali que vai fazer esse sistema ruim funcionar. Essa é uma aplicação prática. Léo, e que carrega, na verdade, um resquício desse poder mágico, porque o poder mágico estava atrelado ao sacrifício que se fazia para que as forças da natureza ou a ordem cósmica continuasse a preservar a ordem social, né? Então, por exemplo, Fraser, né? Que o Ramo de Ouro, que eu gosto muito, apesar de todo o evolucionismo dele, né? Fazer o pensamento selvagem e o pensamento civilizado, porque eu acho que ele está completamente errado nisso. Mas o Fraser, ele dá um exemplo mitológico da origem das sociedades, ele cita Diana, a deusa romana da floresta, e que para um sacerdote se tornar sacerdote, ele precisava sacrificar, na verdade, precisava encontrar o ramo de ouro, o livro chama o Ramo de Ouro, ele precisava encontrar o ramo de ouro, entregar para Diana o ramo de ouro e, ao mesmo tempo, sacrificar o sacerdote para que ele ocupasse o sacerdote, né? Então, é um certo poder sujo mesmo que ele faz. E, inteligentemente, olha que coisa, o Francis Ford Coppola colocou essa ideia do Fraser num filme chamado Apocalipse Now, que, na minha opinião, é um dos melhores filmes de guerra que já foi. Ele não é inspirado no Heart of Darkness? Aí o que ele pega? Ele pega O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que é uma obra de literatura, que narra a história de um navegador, que é comerciante de marfim, adentrando o Rio Congo. Então é aquele inglês, racional, né, civilizado, positivista, adentrando a um pensamento selvagem. E quanto mais ele entra, ele não vai percebendo que aquele grau, quanto mais ele avança o Congo, mais ele vai percebendo que não é um grau de irracionalidade, mas o poder ele tem outra origem, outro grau de racionalidade. Para o Fraser, isso era selvagem e irracional. O Coppola foi feliz porque ele criou... Esse filme foi muito feliz, né? Ele adaptou a obra para a Guerra do Vietnã, colocando no suposto rio Mekong. E aí o general, o coronel que tem a ordem do americano, racional, né, científico, com todo o exército dele, chegar no Vietnã e ele tem a ordem de eliminar o coronel Kurtz, o Marlon Brando. A gente falou do Marlon Brando. Do Júlio César. Só que nesse caso o Marlon Brando tava gordo, enorme. Aí eu falei, galão ou não? Você falou não. Nesse filme, agora não. Ele tá um galão agora. Tanto que ele pede pra não filmar eles. Pega só uns lances pega só o plano americano. E bem escuro, assim. Bem jogo escuro, de luzes escuras. Bem escuro. E o filme é interessante, por exemplo, uma das cenas que choca é quando ele chega na base americana e um dos comandantes
descobre que entre os soldados que acabaram de chegar tá um surfista famoso americano, ele manda jogar napalm, para quem não sabe o que é napalm, depois pesquisa, na floresta onde estão os Vietcongs, para matar os Vietcongs, distrair os Vietcongs, para ele surfar. E ele vai surfar, você fala assim, mas quem que é o irracional aqui? Quem que é o selvagem nessa história? O selvagem nessa história, na verdade, é o americano, que você vai percebendo. Quanto mais ele vai entrando naquele rio, quanto mais ele vai caminhando, mais que você está dentro do pensamento selvagem. Até ele chegar à derradeira aldeia. Horror, como diz no livro, o horror. Fala duas vezes, né? O horror. Tanto que quando ele chega na cabeceira do Coronel Kurtz, está qual livro? Ah, você falou. O Ramo de Ouro do Fraser. Quer dizer, o Coppola sabia o que estava fazendo, cara. Outra poesia que está exatamente na cabeceira. Né? Os Homens Ocos, do T.S. Eliot. Para mim, assim, o que o Coppola está dizendo ali? Ele está dizendo que selvagens somos nós. Que ganhamos um grau de sociedade que perdeu a função da ordem cósmica. Ele perdeu a magia. Né? Perdeu a origem mágica do poder. E aí ele percebe que a única forma de ele conseguir vencer o Coronel Kurtz é o quê? Matando o Coronel Kurtz, se tornando o próprio Coronel Kurtz. Então ele se torna o oposto daquilo que ele quer. Mais ou menos como a gente sabe, o político, esse pessoal novo fora da política, né? Que idealiza, você não vai entrar para o político, eu vou mudar tudo. Anos depois, você vai ver que ele se tornou o oposto daquilo que ele queria, né? Ele foi tomado pela magia do poder. E a gente falava em off, eu queria que você dissesse, Lil, do que se tornou esse poder hoje, né? E que quem quer entrar, na verdade, vai se tornar o Coronel Kurtz. Tem uma coisa assim, que eu imagino que seja o pessoal mais jovem que tá vendo a gente, veja uma entrevista do Kim Kataguiri que ele deu pro Pânico, quando ele, 2 anos antes, ele pensar em se candidatar. Pega essa ref. O Emílio Suíte falou, você vai sentar lá, o Renan Calheiros vai bater na coxa e falar, senta aqui no meu colo que a gente vai conversar e você vai fazer o que eu quiser. E aconteceu, o Kim Kataguiri, que era o cara que ia mudar tudo, hoje é sistemão, hoje, total. Ele, de vez em quando, ele dá umas gritadas lá. Mas hoje ele entrou pro sistema, não tô dizendo que ele é corrupto, mas ele já se fisiologizou ali. Aí popularmente você fala que se corrompeu? Não, na verdade a viagem é querer entrar dentro de um outro raciocínio que você nem imagina o que seja. Ele entrou na lógica do poder, independente. É a lógica do poder. Pode ser que ele esteja pensando ali, fazendo honestamente, mas ele entrou totalmente ali no jogo. Você viu o Emílio Surita quase profetizando ali. Né? Vaticinou. Por quê? Porque ele é macaco velho, já falou com muita gente, ele sabe como é que é, né? Você é mais um moleque, 18 anos, falando que ele vai mudar alguma coisa. Na hora que ele chegar lá, o Renan Calheiros vai jantar ele, assim, vai cortar os pedacinhos dele. E muito jovem acredita nesse tipo de discurso e não percebe que essa trajetória é uma trajetória em direção ao horror. Por isso que o Platão falava que política é para quem é mais velho, né? Pelo menos mais de 40, assim. Claro. Chegou na nossa faixa. Mas, Léo, eu queria que você dissesse também do que se tornou a política hoje. Você estava lendo em off aqui. Aqui, né? Já seria outro trecho ali que eu perdi a página, mas ele fala... ele fala que hoje justamente deixou de ser aquilo que a gente falou aquela coisa da ação das sociedades, que é justamente entre onde eu falei, acho que foi na 3 ou 4, que eu falei da virtude da prudência, a reta razão no agir, que é justamente o poder de você levar ao bem comum, que é a segunda atividade do espírito, né? Que eu falei da contemplação, depois da política e depois daquelas que você acha sobre as extensões físicas. A gente está justamente aqui no meio, nessa que haja inteligência sobre a vontade, sobre a grande política, sociedade e sociedades. Quando se deixou de ver isso aí, a política dessa forma e começou a ver como uma mera busca do poder, foi a primeira grande degradação da política, né? É lógico que sempre houve a busca pelo poder, mas mesmo os políticos que chegavam lá, que chegavam ao poder, você vê, mesmo na antiguidade, até o século XIII e XIV, sempre houve, isso aí não é novidade, como o que começou a se passar em grande parte, foi só isso, a busca pelo poder. Não virou mais essa coisa aqui do gubernator. O gubernator era o cara, vamos dizer assim, ele brigou para chegar ali, mas ele tentava levar o barco ali de alguma maneira, pelo menos nem que for por
Falou, pelo menos eu tenho que dar satisfação aqui pro barco, eu vou trazer esse pessoal pro porto. Hoje não, já só busca pelo poder. O que sustenta essa pura busca pelo poder que virou a política? É a indiferença das massas. As massas não querem mais saber. Hoje você entrevista uma pessoa, ela não sabe, ela tá vendo o que tá passando na televisão e tal. Não tô dizendo que todo mundo tem que buscar conhecimento, como achava que a União Soviética falava, que ia ter um Leonardo da Vinci varrendo a rua, né? que até o Wittgenstein acreditou, né? Mas Wittgenstein também, né? Que ele era um filósofo, foi justamente varrer a rua na União Soviética, de tanto que ele amava o comunismo, né? Mas não estou dizendo isso, mas assim, as pessoas têm que, pelo menos dentro de suas famílias, saber ali o que está entrando de falseando a vida delas todas, né? O que está... A política perdeu. O Weber, ele dizia que, na verdade, a principal característica do político é a vaidade. Só que a vaidade do político é uma vaidade maior do que a nossa. Por quê? Porque a vaidade dele é governar a vida das outras pessoas. E isso já era o suficiente no poder. Ao invés de pensar em se enriquecer, em pensar em enriquecer os seus parentes, a sua família. E essa vaidade já era suficiente, né? Só que isso se perdeu de tal forma porque quem vai para a política hoje, como diria o falecido Vicente Golfeto, é quem não deu certo na vida privada em absolutamente nada e vê a oportunidade de se enriquecer e enriquecer os seus. A gente vê isso. Pô, Ribeirão tem uma operação chamada Cibandija que revela isso. Bom, se você pegar a história recente do Brasil, você vai pegar várias famílias políticas que só pensam exatamente nisso. O poder é meramente como um meio, né? Justamente se formam aquilo que eu falei nas aulas anteriores, as oligarquias. São. Cada vez mais é um fenômeno alastrado em todos os países, que não são governados mais por uma classe política, mas por uma classe oligárquica, que ela está lá só para aprofundar cada vez mais as suas contas bancárias, né? E isso aí justamente assim, elas se organizam como em sociedades que hoje não dá nem para chamar mais de secretas, são discretas, né? Que antes, no século XIV, XV, elas se formavam ali, os pedreiros, né? Que depois chamou os iniciados lá do Rosa Cruz, depois maçonaria. Hoje não, elas se organizam em lojas, em pequenas organizações para poder justamente ali, ou hoje em dia, por exemplo, está na moda também no último século, os think tanks lá, que são que os grandes, o Rockefeller, eles pagam ali grandes associações para os caras ficarem pensando o quê? Para eles melhorarem a sociedade? Não, para eles melhorarem o poder deles, né? Tipo... para aumentar, né? O Conselho das Relações Exteriores, o CFR, também é para isso. Então, você vê que hoje não precisa nem deles se esconderem mais, né? O poder virou isso. Todo em cima dessa indiferença das massas, eles não precisam mais esconder. Hoje o poder não tem mais aquele elemento... Você pode ver, assim... O elemento de virtude, né? Não, o elemento de aquela coisa tão secreta. Você vê que hoje em dia, principalmente com essa sociedade da informação, as informações estão cada vez mais abertas e eles estão fazendo cada vez menos questão de esconder as coisas. Abrindo o jogo. Eles estão falando, é assim mesmo. E quando você esperar um juiz de tribunal e falar, ó, quem manda aqui sou eu e só sai se eu quiser. É se eu quiser, não é a lei que tá Não é a lei. Tem mais lei. Eu quero, ele ia falar da autoridade, né? Então, antes mesmo da gente pensar na autoridade, eu penso na falência dessa autoridade. Por quê? Por isso que eu gosto da arqueologia. Quando você pega assim, a picareta, né, e a vassourinha, quando você começa a escavar, eu adoro isso, né? Você vai começar a revelar sociedades que eram profundamente organizadas, muitas delas, quando eu falo da sociedade das tabuinhas, tabuinhas eu brinco que foi encontrado na Mesopotâmia, na cidade de Nínive, 22 mil tabuinhas de argila, né, que era escrita cuneiforme, que revelam uma sociedade profundamente organizada. Aí você fala do governo adulto, né? É um governo adulto. E por que eu estou falando disso? Por que eu estou querendo escavar, fazer um exercício do arqueólogo aqui? Porque mesmo essas civilizações organizadíssimas tiveram nascimento, crescimento e morte. Eu acho que, no fundo, esse tipo de exercício do cientista político faz ele olhar para a sua própria sociedade como uma sociedade que nasce, cresce e morre. E profundamente, temerosamente, eu vou dizer, nós estamos na decadência da nossa sociedade. Eu penso assim, eu tenho um pensamento meio radical, assim, que para mim a sociedade mais selvagem e bárbara de todos é a nossa atual. E justamente
ela não vai, entre aspas, morrer no sentido de simplesmente desaparecer, porque teria que desaparecer todos. Como hoje todos são bárbaros e selvagens... É extinção, não é extinção. É, justamente aquilo que eu falei, né? Que todos esses bárbaros selvagens buscam por um ordenador de mão de ferro, né? Que vai cada vez mais você vê que o mundo busca um ordenador de mão de ferro. Eles não querem mais um pai, eles querem um senhor dos escravos, né? Então, cada vez mais vão pedindo. Então, cada vez mais vão tendo governos cada vez mais ditatoriais. Você pode ver hoje em dia... Cada vez mais hedonista no sentido utilitário, né? Sim. Assim, prazer para as massas, prazer para as massas. E cada vez mais força, mais controle. Você vê até 10... Não precisa nem ir longe. Cada 10 anos atrás, a sociedade chinesa era um escândalo para a gente. Hoje já está cada vez mais real a sociedade chinesa. Próxima da normalidade? Exatamente. Hoje está considerado mais próximo da normalidade a sociedade chinesa. Por isso que eu falei que lá um pouco para chocar as pessoas, se 10 anos atrás a China era um escândalo e hoje já não é mais tanto um escândalo, por que você não pode falar que eles são uma democracia? Eles falam que eles são uma democracia, tá, o governo da China tá igual a todos os outros. Aí você tá caminhando para onde, né? Eu não estou dizendo que a democracia é boa, ao contrário, estou dizendo que eles são democráticos, que a democracia é ruim mesmo, ela é uma ideologia ruim. Justamente ela por isso está gerando esse governo autoritário. Exatamente. Está nascendo do ventre dela, esse governo autoritário. Por isso que eu falei que lá que vai chocar muitas pessoas, mas quem chegou nessas próximas aulas vai mesmo. Hoje você tem quem chegou até aqui, né? O nosso amigo... que tem sentido. O nosso amigo Daniel fala que hoje o único estado fascista do mundo, que ele é um estudioso do fascismo, né? Um dia seria bom trazer ele aqui. Sem dúvida. É a China. E o único estado que corresponde à noção de nazismo seria a Coreia do Norte. Ele fala Ele assim... estuda os dois, né? Sim, ele fala que o único estado realmente nazista, que vê um líder mítico, que tem uma noção pagã das coisas, assim, que é justamente muito parecido com o nazismo, foi a Coreia do Norte. Então eles mantêm esse resquício mágico religioso do poder, né? A Coreia do Norte, principalmente, assim. Eles acreditam... Pelo menos, eu não sei se isso é falsificação de propaganda de inimigos, mas eles falam que o líder deles não defeca. Assim, o Kim Jong-un lá. Você imagina... Apesar que gordinho não defeca. Ele não é humano, então. Exatamente. Não, isso é restauração do poder mágico. É um poder totalmente mágico. É uma crença mítica no poder deles. Você tá vendo por que eu queria voltar a essas origens? Para você entender hoje, você só vai entender se você entender assim, o que na é o poder verdade, mágico. O governante, como se fala no termo de jure, né, de direito, lá ainda é o pai dele que tá morto, não é ele. Quem governa a Coreia do Norte, entre aspas, é o pai dele lá, o primeirão, não o segundo que morreu. Kim Jong-un pai, né? É o primeiro lá da doutrina Juche, lá da Segunda Guerra Mundial. É ele que governa a Coreia do Norte. O neto dele tá lá como regente ali. Como? Mítico, né? E é por isso que eu insisto que, na verdade, quando você perde essa herança mágica, esse poder mágico, essa virtude mágica, ele rui. Se os estados modernos não utilizarem isso, não estou dizendo que isso é bom, não estou ajuizando aqui, né? Mas eu estou dizendo que ele perde o poder, porque ainda há o resquício do selvagem, né? Aí eles ficam do Coronel Kurtz. reféns da oligarquia, né? Que a oligarquia vai falar tudo aquilo que faz a Coreia do Norte. Porque... Isso desmistifica o poder da forma como a gente imagina, virtuosa como ela é apresentada, flatus vocis nos jornais, nos programas televisivos, nos programas de debates, porque isso revela, na verdade, uma superficialidade da concepção do que é o poder. E o formato? Está ultrapassado? O formato não, ele é eficaz, né? O formato, você diz, o formato atual do que você diz, formato do que? Quando você fala do que é comunicado. O problema do que é comunicado tá completamente ultrapassado. A discussão não é. A discussão é feita somente em conceitos que não correspondem à realidade. As pessoas acham que simplesmente votar é participação política. Não é. O problema não é se o povo vota, o problema é se o povo governa. Nesse sentido, se eu fosse ser um democrata. Mas ele não governa. Se votar mudasse alguma coisa, eles iam restringir muito o voto. Ia ser muito restrito, ia ser muito difícil. Hoje a oligarquia se une e decide quem será o candidato, decide quem vai ser o opositor, na verdade, e deve falar assim, agora vocês escolham.
Isso é uma ilusão, isso é fantasmagórico. Né? Quais opções que É chegam fantasmagórico. As pessoas riam, falavam, E a olha gente- lá os Estados Unidos, como é uma briga em cartas marcadas, republicanos e democratas, mas todos os lugares são assim nas democracias. Os Estados Unidos só é mais, assim, escancarado, porque todo mundo tem os olhos virados para lá, mas... colocou o nome, né? Mas Denominado. todos os lugares é mais ou menos daquele jeito. Se você sai do sistema, você nem chega lá na busca desse poder que eles nunca vão dar. É por isso que eu queria apontar, Léo, essa tensão Eu que ia perguntar isso. essa tensão que o nosso diálogo aqui está revelando e que a maior parte dos faladores públicos não percebem. Porque esse Estado que se diz o último, perfeito e terminal não tem um fundamento nele mesmo. Ele tem um fundamento, para que ele sobreexista, ele precisa ter um fundamento mágico. Ele continua voltando. Porque ele não sabe o que ele é. Ele não sabe. Não, ele não é. O fundamento não está nele. E, na verdade, assim, esse Estado ele é tão falso, é tão longe da natureza, diferente do que se chamava antigamente comunidade política. Antigamente, o análogo ao Estado na sociedade até século XIV e XV é o que chamava comunidade política. O Estado ele é artificial, não no sentido... Ele é num sentido bem pejorativo, artificial. Então, por que existe leis, instruções normativas? Eu, por exemplo, no escritório tenho que assinar 3 consultorias diferentes, tantas leis que saem todos os dias que senão a gente não dá conta. Ainda mais no Brasil, né? Então, exatamente. Então, você precisa do Estado a todo momento estar produzindo dificuldades para o cidadão, porque senão, se você você criar um sistema de normas estático e bem entendido, todo mundo vai ver, tá, não precisamos mais de vocês, agora vocês podem sair que a gente vai fazer o que a gente tem que fazer e vocês podem ficar só um pouco de gente aí dando manutenção na casa de máquinas, mas ao contrário, eles produzem cada vez mais coisas, cada vez mais dificuldades, cada vez mais normas, impostos, organogramas, concursos públicos, para quê? Para justamente porque ele é uma criação totalmente artificial, ele não tem fundamento na natureza dele. Nenhum. Ele rompeu. Exato, rompeu totalmente com a natureza, esse Estado moderno. Por isso que eu sempre recomendo aquela palestra que eu traduzi, Pátria, Nação e Estado, dos termos aos conceitos. Dos termos ao conceito. De quem é a palestra? Giovanni Turco, que é um professor da Universidade de Udine, na Itália. Ele Você traduziu do italiano. Ele é professor da Faculdade de Direito lá. Tá. Ele estuda ali as sociedades antigas, as comunidades políticas, as organizações políticas antigas e o Estado moderno a partir do século XVI. Começou ali a se formar e culminou ali no começo da Revolução Francesa, depois 1848, ali que teve sua última cristalização, tal como a gente conhece hoje. Então, o Estado tem esse problema. Se ele parar de produzir, você vai ver que ele é uma mentira, né? Que ele existe ali justamente para sustentar esses esquemas de poder que a gente vê hoje tão disseminados e considerados normais. Por isso, tanto a gente citar Aristóteles, né? Porque a gente quer voltar à origem natural do poder. O velho ali diz que a família é a sociedade natural e que as famílias unidas, as famílias vão formar primeiro a aldeia, que aí eles terão, então, aí sim, eles se reunirão para deliberar sobre alguma coisa, mas cujas bases são a família. Esse é o orgânico. Esse é o orgânico que se perdeu. É sempre necessário ter um poder governador último, igual eu falei do gubernator. Mas, assim, existe um fundamento natural desse poder... Que se perdeu, né? Que se perdeu. Exatamente. A sociedade política deveria ser, na verdade, a família ampliada. Você imagina que hoje, assim, já que eu entrei do navio ali, hoje entrou um rinoceronte lá, jogou o capitão fora e tá dando chifrada lá Dentro não lembro a palavra. Não, lá dentro de onde dirige o navio, lá no bridge, lá onde fica o capitão. Cabine? Então, a gente tem um macaco e um rinoceronte lá dirigindo o navio, ninguém dá ordem, ninguém dá nada. Porque é irracional. Totalmente um poder meio pelo poder mesmo, né? Que foge um pouco à racionalidade, é pura paixão ali, né? Eu falei de um vício na aula 3, que era o prudência da carne, né? Buscar que o maquiavelismo é o prudência da carne, mas tem outro vício também que é a soberba da vida. Querer os meios ótimos em latim, significa os meios maiores,
Ótimo. por meios, assim, não tão lícitos, assim, a soberba da vida. Então, é um outro vício dos que querem o poder, assim, então, por puro orgulho, aquilo que chama rubris, né? Ele quer o poder por orgulho, pelo poder de mandar ali, né? Isso é um pouco que é o cara... Até certos polícias, você vê que o cara tem ele sente um prazer em mandar nas outras pessoas, né? Pro psicopata é isso, e que né? prazer fenomenal, fala o Bertrand Juvenel, que é mandar na vida dos outros. Exatamente. Né? O psicopata adora isso. E não é o poder. As pessoas têm a ilusão de que é o poder pelo dinheiro, principalmente o brasileiro. O brasileiro acha que dinheiro é tudo. Dinheirista demais. É o dinheirista demais. Isso é de uma burrice sem tamanho. As pessoas vão para a política por ter poder. E não para ter dinheiro, né? Se for dinheiro, você faz uma outra carreira. É poder mesmo, literalmente mandar na vida alheia. É a vaidade mesmo? É uma vaidade extrapolada, não é só a vaidade da responsabilidade. É a vaidade de mandar, de poder dar ordem e todo mundo obedecer, né? Não é a vaidade virtuosa que se compromete, como, por exemplo, você pega Henrique V na peça de Shakespeare, que ele sabe, para não usar pessoas aqui, para a gente não ser processado, ele sabe que o exército dele é menor, que vai enfrentar os ingleses, ele não consegue dormir aquela noite. E aí ele se veste para se esconder de quem ele é, para que ninguém o reconheça, e ele vai conversando com homem por homem aquela noite, para saber o que eles pensam dele, do exercício. Ele fez uma pesquisa interna. Exercício, Boa. Ele faz uma enquete, né? É uma enquete. E isso se perdeu, por completo. Que governante você acha que não dorme à noite pensando, na verdade, na responsabilidade que tem sobre as vidas dos outros? Quem quiser do Henrique, tem uma série da BBC que fez uma série lá do Henrique, começou do Rei João, depois foi do Henrique IV, do Henrique As peças históricas do Shakespeare? Ele fez na BBC em 2009. Você acha isso no YouTube, Léo? Não sei, o ator, inclusive, fez o Henrique V, você me lembrou, é o Tom Hiddleston, que fez o Loki na série da Marvel lá, ele é o Henrique V. Tá. No Henrique IV... Eu errei lá, era o Jeremy Irons, então é um elenco conhecido, assim, como é que chama aquele outro? Ricardo III é o Benedict Cumberbatch lá, que é o... Essa peça é pior do que Maquiavel, né? Então, Ricardo tem III. todas elas pela BBC, lá 2008, 2009, tem essa série aí dessas peças históricas do Shakespeare em formato de filme, ficaram muito boas, assim. Pô, que legal isso. Bom, vou procurar. Para quem gosta, vale a dica. Procure pelo nome aí do ator, que eu já falei bem famoso, né? O Tom Hiddleston, não sei falar o nome dele direito, que é o Loki da série Marvel lá, é o mesmo ator. E, Léo, se a gente voltar nas sociedades, se a gente dar um brincão de arqueólogo aqui, vou dar um de Arthur John Evans, para quem não conhece, um arqueólogo inglês, que depois que ele descobriu que um alemão encontrou as muralhas de Troia, né? Ele falou, bom, se existem as muralhas de Troia, deve existir Micenas, a terra do Agamenon, né? Ele falou, escavou e encontrou os portais de Micenas. Bom, se existe Micenas, eu acho que eu vou pegar minha fortuna, porque o pai também era arqueólogo, e foi para Creta. Deve existir o palácio do rei Minos. Ele encontra nas escavações o palácio de Cnossos, né? E não só, ele encontra também o famoso labirinto do Minotauro e a moeda ele encontrou. Século XX, início do século XX. É a moeda com o Minotauro de um lado e o labirinto do outro lado. E aí vem a pergunta, peraí, mito ou realidade? A pergunta é, será que Minos não fazia sacrifícios com os atenienses por conta da história do filho dele ter sido morto numa Olimpíada, né? Porque ele se destacou, matou, e como punição aos atenienses, ele buscava 7 meninas, 7 meninos que eram sacrificados. E se a gente for conversar com os arqueólogos, você vai ver sacrifício em todas as sociedades. Até a menos religiosa de todas, que é Roma, antes de se fazer uma cidade, eles faziam sacrifícios, linham nas entranhas dos animais. Você vai pegar os gregos, sacrifícios, adivinhação. Eu estou perguntando isso. Esses estados herdaram um resquício mágico desses... É uma dúvida, tá? Porque é um problema, por isso que é um problema. Tem até um livro que lançou agora recentemente, agora que a gente está gravando, acho que foi semana passada, um livro que eu participei ativamente da tradução, fui mais revisor. Chama Tratado do Espírito Santo, que ele no primeiro, são 2 tomos, no primeiro ele faz
uma recontagem, um relato de várias histórias, assim, 2 figuras que tem em todas as sociedades. Uma é o sacrifício humano e a outra são os dragões, assim, que tinham sociedades que nunca se viram uma com a outra. E falam de dragões. Sim, ali é uma ligação muito mais próxima do homem com o sobrenatural, com as forças espirituais, do que se há hoje, que se perdeu cada vez mais, assim. E ali era uma ligação para o caso, no caso ruim, né? Que é o dragão ali, que era uma figura ali. Tem vários relatos na Grécia de cobras que conversavam, que depois eles pintavam, ou de répteis que conversavam. A própria Piton, né? Do Apolo, né? Onde tá um falo de Delos. Hoje as pessoas chamam... Ele até fala ali, é um livro do século XIX. Falou, hoje chamam de dinossauros, mas havia muito contato. É uma tese, assim, muito, principalmente no meio criacionista, que os dinossauros viveram entre os homens até certo tempo. E havia muito essa figura do poder do dragão e o sacrifício para o dragão e para as outras entidades, assim, que provavelmente muitas delas eles viam mesmo, tanto é que eles pintavam muito parecido. Não é mitologia. É muito, assim... Era crença mesmo. É crença mesmo. E é uma disputa muito forte, porque não dá para todo mundo pintar um ser igual, que não existe, caramba. Não é possível que todo mundo acertou de pintar... Que o dragão é assim? Seria um grande réptil ali, que pode ser um dinossauro. Solta fogo? Não, aí já é outra história, mas assim... Targaryen. Você vê o dragão de Cômodo, ele tem uma saliva extremamente ácida, pode ser aí a figura também, né? Você já viu o dragão de Cômodo lá da Indonésia? Já vi a foto, Ele tem uma saliva assim, que se ele cuspir em você... Acho que meu filho já falou sobre isso. Você provavelmente vai morrer, que é uma saliva extremamente tóxica, assim, e queima e cheio de bactérias extremamente corrosivas, assim... Você entendeu? São coisas assim, aí que agora que você falou da moeda, eu lembrei do livro, falei, nossa, tá muito... Fenícios faziam sacrifício. Entra muito próximo. Os cretenses faziam sacrifício, gregos faziam, eu citei, não sei se aqui que foi que eu citei, na própria Ilíada você vê o Agamenon fazendo o sacrifício de Efigênia, sua própria filha, né? Então você vê a presença dos sacrifícios. Se a sociedade moderna herdou, é uma pergunta que eu vou deixar no ar para o próximo encontro. Se a sociedade moderna herdou os resquícios desse poder mágico, como a gente quase que comprovou aqui, que tipo de sacrifício e quem é sacrificado nela? Você vai deixar essa no ar? Eu vou, se o Léo quiser elaborar um pouco. Não, depois na próxima a gente fala. Então é essa, assim, a gente encerra, dando um tchau para vocês, abrupto, mas deixando essa reflexão. Quem é o sacrificado nas sociedades modernas? Até a próxima. Até a próxima. Então.